Vai dar início à instrução da sessão plenária em que é réu o senhor Samuel Ferreira Pinto, presente em sala de julgamento. A gente vai dar início à instrução com a oitiva do policial militar, senhor Marcos Paulo Borges Pereira, ouvido por videoconferência nessa oportunidade. Senhor Marcos, então, sobretudo, em razão de estar sendo ouvido por vídeo, eu vou pedir para que não tenha acesso a qualquer documentação. Se acaso necessário, as partes, de maneira expressa, explícita, podem fazer referência aos documentos que instruem os autos, tá bom? É testemunha compromissada, passo a palavra inicialmente ao Ministério Público e, em sequência, à defesa. Policial Marcos, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo jóia? Policial, essa é uma ação penal movida contra Samuel Ferreira Pinto por homicídio qualificado, que consta na denúncia que seria praticado em concurso com duas pessoas ainda não identificadas, e a vítima é Ângela Maria Soares da Costa. Esse fato ocorreu no dia 5 de junho de 2024, por volta das 14h30, no bairro Manuel Pimenta. E aí consta aqui no processo que o senhor participou dessa ocorrência. Inicialmente eu gostaria que o senhor relatasse qual foi a participação do senhor, o que o senhor se recorda dessa ocorrência? No dia da ocorrência, à época eu estava no curso de formação de soldado que estava tendo na cidade. Aí a gente começou no mês de junho, foi no mês de junho, não, maio, no mês de maio, fazer algumas atividades operacionais na rua. Então, via de regra, a gente compunha a guarnição a partir da metade do turno do que aquela guarnição estava participando já. Por exemplo, o turno era de 10 horas, a gente com 5 horas de turno entrava e pegava o final do turno da guarnição que estava. Aí, nesse dia, teve o fato, aconteceu, a gente tomou ciência do fato lá no 19º Batalhão, e a participação minha foi junto com um colega meu de turma, que a gente foi entrar na guarnição que estava, salvo me engano, o sargento Edmilson e um outro militar que eu esqueci o nome, e aí, na hora que a gente foi compor a guarnição com eles, já estava sendo feito o relatório da situação, já estava sendo feito o histórico de todo o ocorrido, e a participação, assim, minha, mais precisamente, foi só a condução até a delegacia. Nós o levamos até a delegacia e somente isso. E aguardamos o restante da situação se desenrolar na delegacia. Certo, então o senhor não teve ali contato com a família da vítima? Não, Não? não, nada. Na verdade, eu acho que uma irmã dele foi lá no 19º para saber da situação, só que, como eu não estava muito a par, eu acabei não passando informação nenhuma. Certo, consta aqui que durante a ocorrência, no momento em que, logo após a ocorrência ali, logo após o fato, tiveram alguns disparos na redondeza. O senhor presenciou isso? Não, não. Tá. Em relação ao contexto geral, né, desse fato aqui, segundo consta a denúncia aqui, seria relacionada à disputa de facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. O que o senhor tem conhecimento a respeito dessa situação aqui em Teófilo-Otoni? A gente tem conhecimento da situação muito de Comando Vermelho e primeiro Comando da capital, né? Questão até mesmo que o bairro Eucalipto é tomado por uma facção específica e as demais redondezas não. E por causa desse conflito, às vezes até precisa de apoio de outras guarnições de região de Belo Horizonte, tudo, por conta do conflito armado que tem na cidade. Certo, o conflito é entre o grupo criminoso que atua ali no Morro do Eucalipto e contra quem? É o Comando Vermelho e primeiro Comando Capital. É. Não tem muita coisa além disso, não. Ah, certo. O senhor tem conhecimento a respeito de uma situação em que Samuel teria sido expulso ali ou teria alguma inimizade ali no Eucalipto? Não. Não? Inimizade, eu não tive ciência. Eu tive ciência que ele já teve algumas passagens, algo de bem superficial. Soube que ele já era conhecido no meio, mas situação específica, não. Certo. Eu agradeço, então não tem mais perguntas. Agora pela defesa. Perfeito. Bom dia, senhor Marcos. Bom dia. Tudo bem?
Eu- O senhor já informou que a participação do senhor foi ali no fim da ocorrência. Então, só a título de esclarecimento, o senhor se recorda de algum policial que integrava ali as equipes ter relatado, ter tido alguma conversa, algum contato com a filha da vítima na data dos fatos? não lembro. Certo. O senhor informou que o ora denunciado, Samuel, ele já era conhecido no meio. O senhor, quando o senhor se refere a meio, o senhor fala meio criminal de uma forma ampla e geral ou meio que envolve o tráfico de drogas especificamente? Que a gente teve conhecimento na hora da situação lá é que ele tinha envolvimento com droga. A gente não soube, não passar para a gente ao certo se ele era usuário ou se ele estava no tráfico, mas que ele tinha envolvimento. Entendi. O senhor saberia me informar se o senhor, ou algum outro integrante ali das guarnições policiais, chegou a mencionar a existência de alguma testemunha no local, além da filha da vítima? Não lembro. Entendi. Tá certo. Sem mais perguntas, então, excelência, pela defesa. Pelo jurado, alguma pergunta? Pode pausar. Borges, está dispensado. Lucas, vamos lá, bom dia. Lucas de Franca Barreiros, investigador da Polícia Civil. Isso, bom dia. Compromissário. A palavra MP. Policial Lucas, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Esse processo é uma ação penal movida contra Samuel Ferreira Pinto por homicídio qualificado. É praticado em concurso com 2 pessoas ainda não identificadas e tem como vítima Ângela Maria Soares da Costa. Esse fato ocorreu no dia 5 de junho de 2024, por volta das 14h30, no bairro Manuel Pimenta. E segundo consta aqui dos autos, teria sido motivado por uma disputa de facções pelo controle do tráfico de drogas. E consta que o senhor participou dessa investigação na condição de policial civil, então inicialmente eu gostaria que o senhor relatasse como que o senhor participou, quais as conclusões que a polícia chegou a respeito desse fato, por gentileza? Sim, nós estivemos no local no dia do fato, a polícia militar já estava lá, a filha da vítima, Tiffany, a gente entrevistou a filha da vítima, ela autorizou, o celular dela já estava com a polícia militar, ela autorizou que a gente ali, juntamente com a PM, olhasse aquele celular e já havia ali uma conversa entre ela e um suspeito chamado Samuel. Nós vimos ali ela nos mostrou um perfil de Facebook. Entre ela, a Ângela. Não, Tiffany. a conversa era entre a Tiffany, que era filha A Ângela. da Ângela, a Tiffany era filha da vítima, e o Samuel, né? Tinha um perfil lá, Samuel Souza, salvo engano, perfil de Facebook, que foi onde a Tiffany e o Samuel começaram a trocar mensagens, porque segundo a Tiffany, ela que recebia essas mensagens e repassava à mãe para a venda de drogas, porque a mãe não sabia lidar com os aplicativos de WhatsApp e Facebook. A PM, através daquele perfil, naquele momento ali, logo após o crime, conseguiu identificar o Samuel e fez a prisão em flagrante e o conduziu para a delegacia. Com a oitiva, a entrevista com a Tiffany e a análise do celular dela, a gente verificou que ela manteve no dia anterior, na véspera do homicídio, contato com o Samuel. O Samuel entrou em contato com ela por WhatsApp. Aí ela, perguntando se tinha droga, ela foi por WhatsApp não, desculpa, por Facebook. Aí, através daquelas mensagens de Facebook, a primeira conversa pelo Facebook, ela enviou o número de telefone, aí eles começaram a conversar por WhatsApp. Ele foi lá naquele dia à noite,
na véspera do homicídio, comprou duas porções de cocaína, né, por R$ 100, mas ele pagou com um tênis. Pagou com tênis. Eles fizeram uma negociação também, salvo engano, por WhatsApp, por telefone, né? Desse tênis em troca dessa droga. Né? A gente imagina que aquilo ali era apenas para verificar se realmente a Tiffany e a Ângela estavam traficando drogas, né? Porque a gente sabe que o Samuel era de uma facção rival à facção da Ângela, né? O Samuel da facção FTO, família Teoflotone, que é ligada ao Comando Vermelho, e a Ângela da facção do Eucalipto, que é ligada ao PCC. Aí nessas conversas, aí ela falou que conversou no dia anterior, e no dia posterior, que foi o dia do fato, ele entrou em contato novamente, querendo comprar mais droga. Eles combinaram de ir no local, ele combinou de ir no local na casa dela para pegar essa droga. Chegando lá, ele mandou mensagem para a Tiffany. A Ângela desceu as escadas, era uma casa mais alta, passou pelo corredor. Quando abriu a porta, duas pessoas em uma moto a executaram. Né? O celular do Samuel também foi apreendido, e nesse celular foi encontrado um vídeo de um tênis, né, de uma pasta que foi enviada para alguém, a gente não sabe, mas assim, a gente imagina que foi enviada para a própria Tiffany na negociação do tênis. A gente encontrou uma foto circulado, assim, um local do Eucalipto, circulado uma residência, e outra foto também com uns emojis em referência ao Comando Vermelho, também enviados para outros contatos, o que para a gente ali demonstrou que realmente ele estava ligado à facção Comando Vermelho e que ele, assim, auxiliou nesse homicídio. A gente não pode afirmar que ele foi o executor ou que simplesmente ele só atraiu a vítima para que fosse executada. Mas, assim, na nossa conclusão é que ele teve uma participação nesse crime. Certo. O senhor mencionou a ligação dele com a facção família de Teoflotone, que é ligado ao Comando Vermelho. Sim. O senhor tem notícia, informação de que ele já chegou a fazer parte ou residir no Eucalipto? Sim. Inclusive, em 2013, ele foi vítima de tentativa de homicídio, ele era menor, e a gente acredita que os autores eram da facção, na época era chamada de facção Zona Norte, que é atualmente a FTO, que é ligado ao Comando Vermelho. Ele residia, salvo engano, no bairro Mucuri, mas ligado à facção do Eucalipto, e era ligado a essa facção. Ele foi expulso do Eucalipto. A gente tem notícia que é porque ele foi suspeito de um estupro lá. A gente não pode afirmar, mas tem inclusive ocorrências que ele salvo engano, que ele foi agredido e expulso do Eucalipto. Com a guerra, essa guerra mais forte, vamos dizer assim, que ocorreu o ano passado, ou no final ali de 2023, ele mudou de lado. Inclusive outras pessoas, não só ele, outras pessoas do Eucalipto mudaram de lado, passaram, vamos dizer assim, ser traidores do Eucalipto e foram pro Comando Vermelho. Samuel seria uma dessas pessoas. Inclusive essas fotos que a gente encontrou no celular dele trazem uma confirmação, né, desse fato. Certo, essa foto, o vídeo que o senhor menciona, é esse que consta aqui do relatório, que tem alguns emojis, né? Sim. Segundo consta aqui, só vou ler a análise aqui. Vídeo ambientado na região identificada por esta equipe como sendo nas imediações do bairro Mucuri, Rua H, fundos do Eucalipto. No vídeo foi acrescentado o fundo musical de apologia à organização criminosa Comando Vermelho. No vídeo também foram acrescentados sticks, que são os famosos emojis, né? De mão com dedos em V, medalha de prata número 2, símbolo teatral de alegria e tristeza. Nossa análise é que esses sticks, ou emojis, representam a expressão tudo dois. Por sua vez, significa Comando Vermelho.
Então, pelo que eu entendi aqui, então, além desses emojis, havia uma música de fundo com a apologia ao Comando Vermelho. Sim. Certo. Essa expressão tudo dois, ela é comum no meio policial ali para se referir ao Comando Vermelho? Sim. Até por causa do V do Comando Vermelho, né? Eles usam o V e fazem analogia com o 2. Certo. Tem informação aqui também no relatório que ele teria compartilhado um print do perfil de Facebook da Tiffany. Ah, sim. Correto. Ele compartilhou com outros contatos dele, a gente não conseguiu identificar quais contatos, mas assim, é outro indício, né, da premeditação desse crime. Certo. Então, o senhor mencionou a respeito dessa situação de ele ter sido expulso ali do eucalipto, né? De ter tido essa situação de controvérsia ali e ele foi para outra organização. Ele circulava livremente ali ou tinha alguns lugares que ele não podia circular no bairro? Ele falou na oitiva dele que ele não poderia subir no alto do eucalipto. Ele usou até esse argumento por ter comprado a droga na mão de Ângela. Ângela mora na parte baixa ali do bairro Manuel Pimenta, que a gente não chama nem de eucalipto, né? O Manuel Pimenta engloba a região do eucalipto. Ela morava ali na Caso Lancamer, assim, quem conhece a cidade ali perto da feirinha, Sim. né? Ou seja, na parte baixa. Ele alegou porque ele foi expulso, ele não podia subir o bairro, foi a alegação dele. Então, segundo ele, a droga do eucalipto era melhor, então ele comprava a mesma droga, porém comprou ali na mão da Ângela. Mas a Tiffany nos diz que foi a primeira vez ali, na véspera do homicídio, que ele comprou droga na mão deles ali. Ah, certo. Então foi a primeira vez que ele entrou em contato com ela e Sim, comprou... segundo a Tiffany, sim. Certo. Não tá certo, então não tem mais perguntas. Agradeço. Pela defesa. Sim, excelência. Bom dia, seu Lucas. Bom dia, Tudo bem com o senhor? Tudo bom. Perfeito. Senhor Lucas, o senhor informou que a Tiffany teria dito ao senhor que foi a primeira vez que o Samuel comprou droga com ela, correto? Ela, salvo engano, falou nos autos. Essa afirmação dela teria se dado em qual momento? No local dos fatos ou posteriormente? Em sede policial, enfim. Ah, não me lembro, doutor. Tá, perfeito. O policial Edmilson Max Figueiredo, policial militar, que participou das ocorrências, o senhor se recorda de ter tido algum contato com ele, ter repassado alguma informação para a equipe ali da Polícia Civil? O senhor se recorda de algo nesse sentido? Eu até o conheço, não me lembro dele no local. Entendi. Eu lembro que a gente conversou com alguns policiais militares que, assim, chegaram primeiro no local. Perfeito. E já tinham ali iniciadas as diligências, né? Para tentar identificar o suspeito. Entendi. Pergunto isso para o senhor pelo seguinte: esse policial, o policial Edmilson Max Figueiredo, em juízo, na primeira audiência, ele menciona o seguinte, aqui eu abro aspas, me servindo inclusive das alegações do Ministério Público. Ele afirmou que ela, fazendo referência a Tiffany, falou que ele, Samuel, tinha comprado lá outra vez, que não sei quantas vezes antes, mas ele já havia comprado lá. O senhor se recorda de algum policial ter relatado isso para o senhor? Não. Entendi. O senhor menciona, não só o senhor, como o relatório circunstanciado de investigação juntado aos autos, a respeito justamente dessa expulsão do Samuel. O senhor faz referência a um Reds datado de 2014, que ele teria supostamente estuprado um outro menor. Em que momento que teria se dado essa expulsão em virtude desse fato? A Polícia Civil saberia informar? Não, doutor, isso aí eu pessoalmente não sei. Entendi. Né, porque eu tomei conhecimento desses fatos a partir do momento
que a gente começou a investigar esse homicídio em si. Certo, É porque são delegacias separadas, né? tá certo. Nesse mesmo relatório de investigação, a Polícia Civil, foi até o senhor que subscreveu, junto com outros policiais, fez constar a existência aqui de outros heads relacionados a fatos em que o Samuel teria sido agredido. Eu pergunto para o senhor se recorda especificamente o conteúdo desses heads, o porquê dessas ditas agressões em desfavor do réu? Não me recordo. Certo. Anteriormente a esses fatos, o senhor ou algum outro integrante da Polícia Civil já conhecia o Samuel, monitorava ele de alguma forma? Eu falei não me recordo, mas voltando, desculpa, né? A gente acredita que essas agressões foram uma forma de punição para expulsá-lo do bairro. As agressões que tem no... O senhor perguntou anteriormente. O senhor desculpa, viu? Não, sem problema. Aí, se o senhor puder repetir essa segunda pergunta. Eu vou Tá, me servir da resposta que o senhor deu para formular uma outra. tá ok. Consta, dentre os heads apontados, um datado de 2022, em que o Samuel teria sido agredido por alguns integrantes ali do Morro do Eucalipto. E o conteúdo desse heads, nesse heads, a Polícia Militar faz registrar que ele teria sido agredido por se recusar a participar ali da atividade da traficância no local. O senhor tomou conhecimento desse heads? Na verdade, eu não li todo o teor desses heads, Certo. né, porque a gente dividiu, talvez outros colegas leram, né? E, assim, para deixar bem claro, eu não fiz parte da investigação desses heads, entendeu? A gente lê para tentar entender a dinâmica dos fatos e a motivação. Entendi. Eu não participei da investigação desses heads de supostamente estupro, de agressões. Perfeitamente. Doutor. O senhor, aliás, eu pergunto, que era justamente a pergunta que foi interrompida, o senhor, outro integrante ali da Polícia Civil, já conhecia ou monitorava o Samuel em data anterior ao tratado aqui nesse processo? Eu não. Tem uma delegacia especializada em tóxicos e entorpecentes na delegacia. Eu não sei se existia alguma investigação a respeito dele. Eu falei aqui pro promotor que em 2013, salvo engano, ele foi vítima de tentativa de homicídio, né? Não sei se precisa repetir, mas com ele como, em tese, integrante da facção do Eucalipto e os autores, em tese, integrantes da facção na época do Casco Pires, né, que era ligada à facção Zona Norte, atualmente FTO. Tá. Essa informação o senhor teve após a conclusão deste relatório? Esse homicídio de 2013, essa tentativa? Exato. Não, eu trabalhei nessa tentativa. Eu pergunto para o senhor porque isso não está relacionado ou consigo... Vamos tentar não desviar do fato principal, doutor? Tangenciar tudo bem, mas aí ficar buscando informações no Certo. secundário, adjacente, Certo. serve para contextualizar. Mas aí para a gente se aprofundar, a testemunha não se recorda, não... Perfeitamente. Senhor Lucas, prosseguindo, no mesmo relatório de investigação, foi consignado que o Samuel ele teria em seu desfavor um heads por violência doméstica e outro heads envolvendo um suposto furto ou roubo ali. Além disso, você sabe me informar se o Samuel já havia sido conduzido, preso de alguma forma por algo envolvendo a traficância especificamente? Doutor, eu não sei, mas a gente tem informações que ele fazia parte dessas facções. Certo. Novamente, no mesmo relatório, registrou-se que vizinhos passaram informações de que, de fato, a vítima realizava traficância ali naquela residência. O senhor sabe me informar se esses mesmos vizinhos que a Polícia Civil teria tido contato fizeram referência a respeito da presença do Samuel no dia e no local em que ocorreu o homicídio? Não, eles não chegaram a ver
as pessoas que a gente conversou, pelo menos que eu conversei, não chegaram a ver ou ter capacidade de escrever. Entendi. Nesse mesmo relatório, fez constar a existência de outros homicídios que ocorreram próximos ali, inclusive da casa da vítima. O que o senhor poderia relatar a respeito desses outros homicídios e se, de alguma forma, o Samuel é apontado como tendo relação com algum desses outros? Não, a princípio não. Certo. O senhor mencionou uma dita casa que teria sido circulada nesse print. O senhor chegou a tomar conhecimento se essa residência pertencia a algum parente, familiar do Samuel? Não. Agora, o vídeo, a gente sabe identificar que. Agora, eu posso até errar o nome da rua. Salvo engano, Rua H. Certo. Eucalipto, né? A gente conhece bem ali a área. Certo. Tu sabe informar se o Samuel era de conhecimento da Polícia Civil que ele era usuário de drogas de forma contumaz? Não era de meu conhecimento. Perfeito. Tá certo. Sem mais perguntas, então, excelência? Jurados. Aqui, pode pausar. Edmilson, bom dia. O policial militar Edmilson Marques Figueiredo, testemunha compromissada. A palavra do Ministério Público. Sargento Edmilson, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia. Esse processo é uma ação penal movida contra Samuel Ferreira Pinto por homicídio qualificado que teria sido praticado, segundo consta que ele teria participado desse fato aqui que resultou na morte da vítima Ângela Maria Soares da Costa. Esse fato ocorreu no dia 5 de junho de 2024, por volta das 14h30, no bairro Manuel Pimenta. Segundo consta também da investigação, o crime teria sido motivado por disputa de facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. E consta que o senhor atendeu essa ocorrência aqui, participou dos desdobramentos dessa ocorrência. Então, inicialmente, eu gostaria que o senhor relatasse o que o senhor se recorda dessa ocorrência, qual foi a participação do senhor ali? Bom dia, eu estive no local dos fatos. Quando cheguei lá já havia muitos militares, né? Perícia, o delegado, o meu comandante de companhia. Outras guarnições já estavam no encalço e eu cheguei para registrar os fatos. Foi-me passado que, e eu conversei também com a Tiffany, a filha da vítima, da Ângela, e ela relatou que o Samuel tinha feito contato com ela um dia antes, alegando que estariam negociando um par de tênis, isso um dia antes, e que no dia dos fatos, o Samuel ligou, pediu atrás um aí para mim, que esse um era que levasse droga para ele, né? Eles vendiam droga lá. Ela falou que ela não comercializava, mas quando ela me fala que ele pediu que ela levasse um e ela entendeu que era droga, eu entendi que ela também estava comercializando droga. Que ele fez esse contato telefônico do número dele, pediu que ela levasse, só que não foi ela que levou, foi a mãe que desceu um trajeto aí de uns 25, 30 metros da casa, desce as escadas até o acesso à rua, e quando a mãe chegou ao portão, apareceu uma motocicleta e fez disparos contra ela. Ela não viu, ela ouviu os disparos. E que quando ela viu, a mãe já estava caída nesse beco da escada. Certo. Então, assim que ele chamou, pediu a droga ali, ela foi levar, e assim que ela chegou no portão, já surgiram os atiradores. Isso aí. E ela a Tiffany chegou a mencionar se ele adquiria com frequência droga com elas, ou foi o primeiro contato? Não, ela falou que ele já tinha comprado lá antes. Certo, mas esse contato por mensagem, por Facebook? Eu acredito que por mensagem. Certo. Nisso aí, com a suspeita do Samuel, houve diligências para tentar localizá-lo nos endereços dele, e depois ele se apresentou, ele foi encontrado, né, na área central por uma outra guarnição. Certo. Aqui na investigação é apontada como motivação essa disputa pelo controle do tráfico de drogas. Eu queria que o senhor
Sim, sim, até mesmo pela experiência como policial aqui em Teófilo Otoni, o senhor apontasse aqui o que o senhor sabe sobre esse conflito e qual grupo que a vítima pertencia, qual grupo que o Samuel pertencia. O Samuel, é oriundo ali do Eucalipto, do Manuel Pimenta, e eu procurei, fiz uma pesquisa, desde 2011 ele já tem passagem pela polícia. Então Samuel tem passagem por roubo, tem passagem por furto, por estupro, tem duas tentativas de homicídio contra ele. Depois que ele foi preso, nesse dia do homicídio, na cadeia ele foi espancado, ele foi expulso do morro. E a motivação que ele foi expulso do Eucalipto foi porque ele estava tendo relação com a companheira de um preso, né? O marido dela estava preso, ele se relacionou com ela e por isso ele foi expulso do morro. E com essa expulsão ele foi agredido. Há uns 2 ou 3 registros de lesão corporal, de ameaça e de lesão corporal contra a pessoa dele. E a motivação é essa, ele era do Morro do Eucalipto, por conta desse envolvimento com uma mulher de um preso, ele foi expulso de lá e ele virou para o outro lado, como outros fizeram, né? A FTO, um grupo maior, eles entenderam que o Eucalipto estava fraco, mudaram de lado, e uns foram mortos nessa guerra do ano passado, nesse confronto por disputa de ponto de venda de droga, e o Samuel estava no meio disso. Então a Ângela, a vítima, estava vendendo drogas para o pessoal de Eucalipto, o Samuel já tinha virado de lado, né, para o lado da FTO, e a Tiffany relata, e nós também entendemos que foi por esse motivo. Por ele ter sido espancado antes, ter sido expulso, ele se aliou ao outro grupo criminoso. Certo. Eu não tenho mais perguntas, agradeço o depoimento do senhor. Boa tarde, seu Edmilson. Tudo bem? Bom dia, perdão. O senhor informou essa questão do Samuel ter sido espancado no presídio. Como que essa informação chegou até o senhor? O senhor poderia esclarecer? Eu vi um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência? Perfeito. Nesse boletim de ocorrência, é feita alguma menção se essas agressões foram praticadas por algum grupo criminoso específico dentro da unidade prisional? Não, no boletim de ocorrência consta lá que os companheiros de cela dele disseram que ele caiu da cama. Entendi. O senhor demonstrou ter feito pesquisa a respeito do histórico do Samuel. Eu pergunto ao senhor, o senhor já havia tomado conhecimento ou recebido informações de que o Samuel seria usuário contumaz de entorpecentes? Não, eu fiquei sabendo disso no dia dos fatos, que a Tiffany relatou. Entendi. O senhor saberia dizer se chegou até o conhecimento da Polícia Militar o fato do Samuel ter sido internado em meados de julho de 2023 em razão desse uso de drogas por parte dele? Eu tenho conhecimento disso, mas acho que não li nada, não. Foi a conversa eu tinha sido internado, não sei o ano. Entendi. Conversas, então, tidas dentro do trabalho policial. Isso. Certo. O senhor saberia me informar se a Polícia Militar tem conhecimento a respeito de alguma ocorrência, prisão do Samuel, especificamente pela prática do tráfico de drogas? Não me recordo. Perfeito. O senhor saberia me esclarecer, então, qual que era a atuação, o papel ali desempenhado pelo Samuel junto a essa facção para a qual ele supostamente teria passado? O Samuel, para nós policiais, o Samuel era de correria, era apesar de ser inabilitado, era de levar e trazer. Certo. Na data em que ocorreu esse homicídio, me parece claro que a cidade passava por uma guerra do tráfico, digamos assim, é isso? Sim, senhor. Isso. Entendi. Você sabe me informar se próximo a esse local ocorreram outros homicídios? Mas na rua mesmo, não. Na Carlos Lancâmer, não. O que teve bem próximo disso aí foi um carro abandonado, eles efetuaram disparo de arma de fogo no bairro Tabajaras, e esse veículo foi abandonado próximo de onde houve o homicídio e incendiado.
Certo. Seu Edmilson, a Polícia Militar, especificamente lá no REDS, a época lavrada, faz menção a câmeras de segurança em que teria sido possível visualizar 2 indivíduos fugindo numa moto, correto? Você saberia me informar que câmeras de segurança eram essas, onde elas estavam posicionadas? Ó, e eu já respondi, parece que foi na instrução. Esse vídeo foi me mostrado no dia. Eu não sei de onde é essa câmera, mas eu vi esse vídeo, uma motocicleta alta com 2 indivíduos passando ali nas proximidades. Já na saída, não na chegada. Depois do fato, essa moto saindo em direção ao corredor Gazinelli. Entendi. O senhor teve contato apenas com a Tiffany ou alguém da vizinhança, algum transeunte ali, chegou a repassar alguma informação para os senhores policiais? De informação eu só tive com a Tiffany. Eu tive depois, 2 dias seguintes, eu tive fazendo visita tranquilizadora na casa deles. Mas nada de informação nova que pudesse constar em boletim de ocorrência. Entendi. Nesse momento, ela não chegou a fazer um comentário, uma observação em relação à pessoa do Samuel? A observação que ela repassou, que sustentou o entendimento que ele tinha participação, foi que ele queria atraí-la lá para um homicídio. Mas como ela não foi a mãe. Entendi. Ela mencionou se a Ângela especificamente já tinha o hábito de realizar a venda de drogas para o Samuel? Ela falou que ele já era cliente lá. Não sei se dela ou se da mãe. Certo. Porque a mãe já traficava ali. Entendi. Sem mais perguntas, Excelência. Sem perguntas, suponho. Pode pausar. Pode iniciar. Oriane Evene Ferreira Pinto. Bom dia. Bom dia. A senhora é em relação ao Samuel? Sim. O que a senhora é em relação a ele? Sou irmã. Irmã. A gente vai ouvir como informante. Doutor Pedro, pode iniciar as perguntas. Perfeito, Excelência. Boa tarde, Iane. Bom dia, Iane. Tudo bem? Bom dia. Pronto. Iane, em relação aos fatos discutidos nesse processo, é de seu amplo conhecimento, então eu pergunto para você o seguinte: no dia dos fatos, em que momento que você tomou contato com a situação e com o Samuel, especificamente? Eu tomei os fatos assim que eu cheguei na minha residência, eu com a minha mãe. Assim que a gente chegou, passou uns 5 minutos, a polícia chegou na minha residência à procura do Samuel. Nisso, eles não informaram do que se tratava e a gente, como de costume, achou que era mais uma batida, que a polícia já tinha o costume de frequentar a minha residência, porque parecia que tudo que acontecia dentro da Flotone batiam lá na minha casa. E nisso, eles pediram para a gente entrar em contato com o Samuel, que eles precisavam conversar com ele, mais uma vez, como das outras vezes de costume. Nisso, eu entrei em contato com meu irmão, perguntei aonde que ele estava, se ele estava perto. Ele me informou aonde que ele estava e nisso a gente foi de encontro a ele. Esse encontro, essa localização da polícia em relação ao Samuel aconteceu onde aqui na cidade? Aconteceu na Praça Tiradentes. A praça central da cidade de Teoflotone. Isso. Certo. E nesse momento, como que estava o Samuel? O que ele estaria fazendo ou indo fazer? Você saberia informar? Samuel nos informou que ele estava indo trabalhar. Quando eu cheguei na praça, ele já estava rodeado de diversos policiais e eles estavam vistoriando o celular dele. Entendi. Em relação ao seu irmão, o que você poderia esclarecer para o conselho de sentença em relação ao histórico dele enquanto pessoa, se ele era usuário de drogas, se sim, se esse uso de drogas trazia algum tipo de problema para vocês, familiares? Sim, desde muito novo Samuel era usuário de drogas, ele subtraía coisas da nossa residência para vender ou trocar, não só da nossa residência, também como os familiares e como também de outras pessoas. Já tivemos problemas, o mais recente que a gente teve, ele subtraiu umas correspondências do meu primo.
a qual ele vendeu essas coisas e com o valor ele comprou uma quantidade de droga e consumiu. Nisso, na nossa região onde que a gente mora, as pessoas já têm conhecimento que Samuel é usuário de droga, tanto que eles, né, costumam dizer que ele é nóia. Como é que pode? Samuel é nóia e a irmã, né, do jeito que é, a mesma criação, mas infelizmente ele é usuário de droga e tivemos diversas complicações por ele ser usuário de drogas. Pelo fato de ele ele comprava às vezes fiado, dos meninos do morro bater na nossa casa, na nossa residência, e a gente ter que pagar essas dívidas de droga que ele tinha. Tanto que recentemente ele ainda tinha dívida e a gente pagou essas substâncias que ele consome. A gente já deixou de pagar, por exemplo, mensalidade da minha faculdade, né, de criar uma dívida para pagar essas drogas que ele consumia. Certo. Eu te pergunto o seguinte: a Polícia Civil cita aqui algumas ocorrências em que o Samuel teria apanhado e, em consequência disso, sido expulso do Morro do Eucalipto. Vocês sempre moraram próximo ali à região do Morro do Eucalipto? Sim, a gente sempre morou por ali. Tanto que diversas vezes, pela situação de ele furtar as coisas para trocar em droga, todas as vezes ele apanhava quando ele subtraía e o morro ficava sabendo, né? Então ele sempre era agredido e a gente tomava conhecimento, falava que a gente pagava a dívida, tanto que tem uma recentemente de uma televisão que ele subtraiu de uma tia minha e a gente teve que pagar essa televisão e, aliás, estamos pagando até hoje. Tá. Você informou que a Polícia Militar, aliás, Polícia Militar não, você informou que os policiais tinham por hábito frequentar a sua casa. Sim, sim. Tá. Essa ida dos policiais até a residência de vocês era em busca de informação do Samuel? Qual o motivo que se dava essa ida lá? Bom, eles iam, por exemplo, uma das últimas vezes que eles foram lá em casa, quem foi à frente foi o Cabo Micael. Uma vez ele foi informando que havia um furto de um celular aqui no Marajoara, e que diante desse furto, que era Samuel, que identificaram ele, que não sei o quê. E nisso eu confrontei o policial, perguntei como é que foi, ele disse que era 2 homens numa moto, e eu perguntei como é que era e tal, ele me informou que eles estavam, que era de camisa, bermuda, e eu ainda questionei, falei assim, policial, como que teria como sido o meu irmão se os miliantes estavam de capacete? Você conseguiria me dizer que ele de capacete, você conseguiria reconhecer? Aí foi quando o policial pensou, foi lá fora, conversou, e depois falou assim, é um engano. E depois foi embora. Mas a polícia também tinha costume de ir na nossa casa, também, para pedir informações ao Samuel, questionava onde que eram os pontos de droga, né, se ele podia informar algumas coisas. Então, com frequência, a polícia ia na minha casa. Certo. A Polícia Civil aponta que teria sido a primeira vez que o Samuel teria trocado mensagens com a Tiffany, no caso, a filha da vítima, né? Você tomou conhecimento se o Samuel tinha esse celular? Era de conhecimento de vocês, familiares, que o Samuel realizava a compra de entorpecentes através do celular? Sim, sim. Tanto que o celular que ele tinha era um celular recente, porque ele não ficava com nada. Tudo que a gente dava para ele trocava ou vendia para consumir droga. Entendi. Você já conhecia a vítima, a senhora Ângela? Não. Você, apesar de não conhecê-la, você sabia que aquele ponto ali onde ela residia era um ponto de tráfico de drogas? Sim, a gente tinha conhecimento que naquela região ali vendia droga. Tá. Você sabe me informar se o Samuel realizava a compra de drogas na casa da vítima? Sim, naquela região sim. Entendi.
Você tomou conhecimento se o Samuel, após ser preso, passou por algum tipo de agressão na unidade prisional aqui de Teoflotone? Sim, a gente tomou o conhecimento, né, pelo presídio, que ele tinha sido conduzido à cela onde que reside o pessoal do Comando Vermelho, e que assim que ele adentrou, deixou ele lá com o menino, ele foi agredido, espancado, né, e quase praticamente morto. Eles tiraram ele da cela praticamente morto. É tanto que a gente ficou quase 2 meses sem poder visitá-lo pelo fato, né, dos hematomas, né, era assim, a gente foi informado que era uma coisa estava tão feio que a gente não poderia ter contato com ele. E durante esses 2 meses ele passou na enfermaria, Tá, na suíte que eles falam, né? certo. Sem mais perguntas pela defesa, excelência. Tem uma pergunta. É senhora Iane, né? Sim. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou promotor de justiça. Só uma pergunta. No depoimento que o Samuel deu lá na delegacia, ele menciona que ele não podia subir o alto do Morro do Eucalipto. A senhora tem conhecimento sobre esse fato, sobre o porquê que ele não poderia subir no alto do morro? Não, porque a gente praticamente mora no morro. Não teria como ter proibido ele, porque a gente mora lá. E aí ele frequentava pra lá e pra cá normalmente. Certo. Não sei mais perguntas, obrigado. Jurados. A senhora fala que no dia que ele foi preso, que ele estava indo trabalhar. Uhum. O que ele faz na praça? Na verdade, foi. Não tem nenhuma notícia de trabalho aqui por parte do seu Samuel, não, infelizmente. Sim, a gente foi na praça porque foi o ponto que os policiais pediram pra gente encontrar ele. Aí ele foi até lá. Mas o Samuel fazia freelance. Freelancer na praça? Não, não era na praça. Onde ele estava na praça? Os policiais pediram para encontrar lá. Eles pediram para marcar um ponto. E ele foi à praça. Os policiais. Como que foi pedido isso? Ligaram para ele? Sim, o tenente Lucas conversou comigo e pediu para encontrá-lo na praça. Fala assim, fala com ele, a gente encontrar ele na praça e tal, eu acho. Freelancer do quê? Ele trabalhava com... Esqueci o nome do rapaz aqui agora. Mas ele trabalhava com questões de construção, esse negócio assim, de organizar os equipamentos e tal. Assim, de construção? Isso, porque ele não era de carteira assinada. Aí depois de comprar droga, Aí ele usava o dinheiro para comprar droga. ia trabalhar. Não, na verdade ele ia subtrair o dinheiro, ele pegava o dinheiro e ia comprar No droga. dia que ele foi comprar droga. Com certeza. Tinha ido comprar droga. Bom, ele foi trabalhar para ganhar o dinheiro para comprar a droga. Porque sempre foi assim, a gente tinha conhecimento. Para trabalhar depois, não? Oi? Comprou droga por volta das 2 horas, Uhum. foi trabalhar. Foi. Era com frequência que ele fazia isso. Você disse que ele comprava fiado também. Comprava. Ele devia favor, devia dinheiro pro povo. Devia. Favor também, Favor, sim. também, né? É porque como ele, A senhora chegou a ver as postagens dele com um negócio, com coisa de gracinha do CV, do Comando Vermelho nas redes sociais? sim, eu vi, mas eu não associo como Comando Vermelho porque eu também tenho foto, pra mim, isso, como se fosse paz e amor. É isso, ô Doniane. Se eu fizer isso, eu morro, por exemplo. Agora sim, né? Agora não. Mas antigamente não tinha. Foi um negócio de 2023 pra cá. Sim, mas até então a gente tirava foto assim normalmente. No meu Facebook mesmo eu tenho fotos assim, mas não condiz que eu sou do Comando Vermelho. Eu, se fosse a senhora, apagaria. Bem, pode pausar. Pode dispensar. Samuel, vamos lá? Samuel Sim. Ferreira Pinto, correto? Correto. Quer permanecer em silêncio ou responder as perguntas? Responda as perguntas.
Qual o número do seu celular? Não lembro direito o número. Lembra? Número recente. Mandou mensagem para Tiffany na véspera do fato, o fato dia 5 de junho. Mandou mensagem para Tiffany dia 4, combinando de pegar droga. Sim, mandei. Direto eu ia lá comprar droga. Mas direto, qual a periodicidade? Como que é? Vai uma vez por semana? Como que é? Todo dia eu ia lá comprar droga, todo santo dia. Todo dia? Todo dia. Não vale a pena comprar uma vez por semana? Não. Não? Não. Pra Ah. mim é todo dia, eu tinha que usar uma droga. Eu trabalho de jeito. Se eu não usar um pin de cocaína ou 2, eu não consigo trabalhar. Não é sustentável pra mim. Sou usuário. Me dá mais rapidez pra me trabalhar. Mais foco. Certo. Tá bom. Pergunta? Sim, Excelência. Samuel, você mencionou aqui que quase todo dia você comprava. Com o que você trabalhava, então, para poder ter dinheiro para comprar droga com tanta frequência assim? Trabalho com sondagem de terreno. Certo. Consta aqui que no dia anterior aos fatos, você teria trocado um tênis por drogas. Sim, Né? correto. Como que você comprou esse tênis? Um dia antes, cheguei no meu serviço, fui, comprei um tênis, ofereci para a Tiffany pelo Facebook, conversei com ela. Ela falou assim, traz aí pra me olhar. Ela olhou o tênis, gostou, me deu 2 pins, eu peguei meus 2 pins, fui embora. E quanto que você pagou pelo tênis? R$300. E por quanto você vendeu esse tênis? R$100. Mas não seria mais fácil ter guardado, já que você comprava todo dia, não seria mais fácil você guardar os R$300 e comprar de droga já diretamente? Quando você tá na abstinência, você não quer saber, você quer usar mais ainda. Eu já tava na abstinência, tinha cheirado 2 pins já. Então gosto de cheirar. Essa questão aí que foi mencionada no processo, os policiais mencionaram que você teria sido expulso lá do Morro do Eucalipto. O que você tem a declarar sobre isso aí? Porque todo santo dia, os meninos me perturbavam pra me voltar pro Eucalipto, me ajudar eles. Falei, não queria mais me envolver nisso. Não queria me envolver com os meninos do PCC. Não queria envolver mais no crime. Eu queria trabalhar, que eu tenho filho pra cuidar. Não queria Certo. ser, mas fazia o negócio lá, mandava mensagem com o CV. É isso que eu pergunto. Por Oi? quê? O senhor não queria se envolver, mas tem mensagem nas suas redes sociais com... O que é isso? Tiro foto assim, tiro foto de jeito, desde Também, pequeno. Então fala que não tem nenhuma associação isso aqui. Não tem associação nenhuma. Não? Nenhuma. Eu tomei um couro, cara, disso aí na cadeia. E não aprendeu? Pelo Comando Vermelho, eu tomei um couro. Tá certo. Caí na sala deles, eu tomei um couro. Quebraram meus dentes. Cortaram meu rosto. Deixaram cagado, todo arrebentado. Cabeça com inchado, fiquei todo roxo. Todo arrebentado. Todo machucado. Então, Samuel, mas no processo aqui, a polícia analisou o teu celular e foi encontrado um vídeo em que Até com música. com música que faz apologia ao Comando Vermelho. Não era só. São vários. Uma foto aqui. A polícia menciona que é do bairro Mucuri, Alto do Eucalipto, que, segundo mencionado pela polícia, é um local comandado pela facção do Eucalipto, que é ligado ao PCC. E no vídeo, a música que era utilizada nesse vídeo, ela fazia apologia ao Comando Vermelho e tinha vários símbolos aqui que fazem alusão, que normalmente são utilizados para alusão ao Comando Vermelho. Em relação a esse vídeo que foi encontrado no teu celular. Em facção nesse vídeo, eu não tenho facção nenhuma. Eu cheiro minha droga, coloco o vídeo de qualquer jeito. Pra mim, tanto fez, tanto faz. Não sei. Pra mim, servir comando não é comigo. Eu prefiro 1000 vezes estar trabalhando, cheirando minha cocaína. Trem de servir comando não é comigo, não, senhor. Eu prefiro 1000 vezes estar cheirando minha cocaína e ficar de boa.
Aqui consta também que você compartilhou um print do perfil da Tiffany no Facebook com outras pessoas. Com quem que você compartilhou esse print? 5 meus amigos, com o Helder, que é usuário, que ela falou assim, pode mandar pros seus amigos, que eu vendo droga pra ele. Direto eu ia lá com eles. Comprar na mãe dela, comprar na mãe da mãe dela. Certo. O senhor mencionou também que o senhor comprava droga com frequência com ela. Qual frequência? Quanto tempo antes você costumava ir lá na casa da Ângela? Todo santo dia eu ia lá. De manhã, de tarde, de noite. Tava com dinheiro, eu tava indo lá. Tava com roupa, tava indo lá. Tava com sapato, tava indo lá. Roubava tudo de casa. Pra ir lá comprar droga. Tudo. Mas a mensagem que o pessoal do seu celular dava a impressão que foi só na véspera e no dia. Porque não tem mensagem anterior de conversa. Porque aquele... Excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Anterior. Os autos registram-se, inclusive fala dos policiais militares, informando que a Ângela disse que em data pretérita não tinha droga. Mensagem. Mas a Tiffany afirma que aquela foi a primeira mensagem que ele trocou. É documentado. Mas o registro dos policiais também é documentado. Documentado pra fácil. Os policiais atestam que a Ângela Se eu falo confirma que já tinha conversado com o Samuel em datas pretéritas a respeito da venda de droga. Se eu falo que eu comprava dela há 1 ano, em regra eu vou ter aqui conversas de 1 ano. Lá falo que eu comprava droga dela de 1 ano, mas só tem do dia. É isso que eu tô perguntando. Eu tinha pouco tempo que eu já tava com o celular. Entrei em contato com a Tiffany. Por isso. Tudo que eu pegava eu vendia. Não ficava com o celular nem Fato, uma então, semana. as mensagens eram só daquele dia. Só daquele dia, porque eu ia lá direto a pé. Sem celular, porque eu vendia tudo. Não ficava com nada em mãos. Mas se todo dia você ia lá a pé, por que só nesse dia que você mandou mensagem? Porque eu estava com o celular na mão. Já ia torrar o celular também. Já ia vender pra ela. Tá, mas não era mais... Sim, você já estava acostumado ali, pelo que menciona aqui, fazia um tempinho. Pelo que você mencionou, já fazia um tempinho que você ia lá e tinha a mesma sistemática de ir lá na casa e adquirir diretamente. Sim, porque Por que nesse dia você mandou uma mensagem? Porque era mais fácil pra mim mandar uma mensagem do que ficar chamando ela. Já tinha o número dela. Ela mandou o contato dela pra mim. Ah, mas pelo que a Tiffany mencionou, teve uma solicitação de mensagem no Facebook. Solicitação de mensagem é enviada por uma pessoa que ainda não é adicionada à rede da pessoa que recebe a mensagem. E posteriormente ela compartilhou o WhatsApp com você. Então por que foi necessário esse tanto contato pelo Facebook, posteriormente pelo WhatsApp, se você já conhecia uma forma que você já estava acostumado ali de adquirir? Porque elas não me caguetavam os meninos do Eucalipto. Era melhor pra mim. Eu entrei em contato com ela pelo Facebook, perguntei: Tiffany, tem droga aí? Assim, vem aqui vou te mandar um número do WhatsApp pra você. Você entra em contato comigo. A gente negocia quanto você quer. Mandei foto para ela de meu tênis. Ela gostou, falou: traz aí. Cheguei e troquei com ela em 2 pintos de cocaína. Certo, como eu tinha mencionado inicialmente aqui, os policiais mencionaram que você tinha sido expulso lá do local em que era dominado pela facção do Eucalipto e posteriormente tendo ligação com a família de Teófilo Otoni, que é ligada ao Comando Vermelho. E consta aqui no seu celular também um comprovante de Pix no valor de R$50, realizado na conta de Diego Gonçalves dos Santos para Wanderson Siqueira Bittencourt. Segundo a investigação da Polícia Civil, em pesquisa no sistema Reds, descobriu-se que Wanderson trata-se de traficante conhecido como Braço. Informações de inteligência atribuem Wanderson ao grupo dos traficantes do bairro Belvedere, os quais recentemente deixaram de fazer parte da organização criminosa Eucalipto e se filiaram à organização FTO, família de Teófilo Otoni e Comando Vermelho. Por que tem esse comprovante de Pix aqui? Porque eu trabalhei para ele no mesmo dia carregando areia. Tava carregando areia pra casa dele. Mas ele é apontado aqui como um dos traficantes ligados à organização criminosa rival aqui do Eucalipto e
E segundo o que o senhor menciona aqui, o senhor tinha o costume de adquirir com a Ângela, né? Sim, comprava com a Ângela. Com a Ângela, com a Tiffany. Direto eu comprava lá. Todo santo dia. Tinha que ter 2, 3 pinos pra me cheirar. Se não tivesse, não conseguia trabalhar. Não, tá certo, eu não tenho mais perguntas. Pela defesa, Sem perguntas pela defesa, excelência. dados. Pode pausar. Samuel, pode voltar a sentar no mesmo local?